Fala aí, tudo bem? Bem-vindo ao canal Despertar Financeiro. Houve uma queda aí acentuada das bolsas nacionais e internacionais. Eu vou falar um pouco sobre os motivos, vou falar um pouco sobre as criptomoedas, o que eu estou fazendo na minha carteira, na hora do investimento. Então, vou pedir seu like, compartilhar o vídeo, se inscrever no canal, porque sua colaboração é muito importante. O primeiro ponto a ser mencionado primeiro aspecto que houve a queda é um aumento da taxa de juros lá no Japão. Mas por que esse aumento da taxa de juros lá influencia diretamente a nossa bolsa? Um dos aspectos é o seguinte: se muitos investidores e fundos de investimento e casas de análise, o que acontece? Observaram um movimento. Que o movimento foi esse? Simplesmente a bolsa do Japão, a taxa de juros lá na Nikkei era zero. Isso mesmo. Você pegava dinheiro emprestado e pagava zero. Agora imagine você da seguinte forma: você pega dinheiro emprestado a custo zero e leva esse dinheiro para outros países com a inflação mais alta. Empresta esse dinheiro em títulos públicos, por exemplo. Aí você recebe juros. E esse juros que você recebe, você consegue muito bem pagar o empréstimo a qual você pegou a taxa zero. E por que isso afeta diretamente a nossa bolsa? Simplesmente, quando aumentou a taxa de juros no Japão, o que acontece? Muitos investidores, fundos de investimento, o que fizeram? Começaram a refazer suas apostas. O que acontece? Desfazer das apostas. Nisso, a pessoa precisa simplesmente tirar o dinheiro de outras bolsas internacionais, Estados Unidos, tirar aqui do Brasil, para pagar a dívida dela naquele custo lá no Japão, na outra bolsa. Então, houve esse movimento aí brusco das bolsas de valores. Esse é um dos aspectos. Outro aspecto também é a manutenção da taxa de juros. Por exemplo, os Estados Unidos está uma faixa de 5,25 a 5,50. Aqui no Brasil, manteve a taxa de juros a 10,50. E o que ocorre? Simplesmente, para que alguém vai correr risco que a renda fixa está pagando um belo lucro, no caso, através de juros. Então, são esses aspectos que afetaram a bolsa. Outro ponto, uma possível crise lá no Oriente Médio. A guerra da Ucrânia, a guerra de Israel com o Líbano. E o que acontece? Faz o preço do petróleo, o certo é ele subir. Porém, manteve ele no patamar ali e está caindo um pouco. E o que está acontecendo globalmente afeta diretamente o mundo, as bolsas, porque investidores procuram ativos mais seguros na hora de investir. Então, para que correr risco numa hora a qual existe uma taxa de volatilidade, que é o VIX, aumentou aí para acima de 30, que já vê que há um medo do sistema financeiro. E o que acontece? Você procurar mais segurança. E quando tem essa queda acentuada nas ações, às vezes é preciso esperar um pouco e estar preparado. Como estar preparado? Ter um dinheiro, renda fixa ali para aproveitar essas quedas. Outro aspecto também é as criptomoedas. O que acontece? O Bitcoin, muitos investidores, até eu mesmo, consideram como reserva de valor, mas pensando sempre em médio e longo prazo. Porém, no curto prazo, houve uma queda acentuada. Caiu de 70 mil dólares, dá uma faixa de 380 mil reais, essa faixa aí que o real fica alterando o valor e sempre desvalorizando em frente ao dólar. Caiu para uma faixa de 49.800 dólares. Então, uma faixa aí de 289 mil reais, aproximadamente. Aí, o que acontece? Até as criptomoedas, a qual é feita como reserva de valor, houve essa queda. Por quê? Aversão a risco. Então, nessas quedas, em um momento de crise, o problema principal é para aquelas pessoas que estão extremamente alavancadas. E também quando escolhe ativos a qual não tem resultados, lucros no caso. Aí não tendo lucro, o que acontece? O que faz aquela empresa e aquele ativo valorizar? Simplesmente é o resultado que ela mostra aos investidores.
E existe a empresa de tecnologia, Amazon, por exemplo, a Microsoft, entre outras empresas de tecnologia. O que acontece? De inteligência artificial não está mostrando resultado aos investidores. Se não está mostrando resultado aos investidores, o que acontece? Muito aquele que eu falei sobre o Japão, pegaram dinheiro emprestado para o Japão para fazer aposta nessas empresas de tecnologias. E o que ocorreu? Aquelas empresas tiveram relatórios, e esses relatórios não tiveram um resultado satisfatório. Então, foi feito vários negócios. Por quê? Simplesmente para pegar o dinheiro e pagar novamente o Japão. Pagando no Japão, você automaticamente, no Brasil, por exemplo, o que ocorre? Você tem que vender real e comprar dólar para levar o dinheiro para lá com dólar. Por isso que o dólar chegou a uma faixa de 5,78, 79, para desfazer essas operações. Então, foi alguns movimentos bruscos que ocorreu. E nesse movimento brusco, o problema dos investidores é quem está altamente alavancado, com mercado futuros, vendido em opções. Por exemplo, hoje eu desfiz algumas ações minhas, mas eu estava com lucro. E também eu tinha vendido algumas call. O que é call? Eu vendi porque eu já tinha um ativo e recebi aquele prêmio. E eu estou tranquilo. Por que eu estou tranquilo? Porque tem uma reserva de valor, eu tenho uma reserva para aproveitar essas crises. Até comprei um pouquinho mais de ativos hoje, aproveitando essa queda. E esperar o longo prazo, porque o importante é o seguinte, a pessoa parar com esse pensamento de curto prazo e pensar em pensamentos de longo prazo, aporte mensalmente. E nessas quedas é preciso ter um capital ali para aproveitar as quedas, para quando o ativo vir valorizar, você ganha significativamente. Então fica aí a conversa de hoje, quem puder dar o like, compartilhar o vídeo, se tiver dúvidas, só deixar nos comentários. E vamos aguardar. Outra notícia também. Aí a bolsa do Japão caiu uma faixa de 16%. Hoje, agora que está vendo aqui, já subiu uma faixa de 10, 12% e continua subindo. Então, pode ser apenas pessoas, investidores de modo geral, vendo que possível oportunidade em alguns setores e estão recomprando aqueles ativos. Então, o que acontece? Apenas a bolsa de valores estão se equalizando no cenário mundial, porque hoje tudo é uma crise em outro país afeta diretamente aqui, afeta diretamente os Estados Unidos. E o dinheiro simplesmente não existe mais fronteiras. Então ele vai se adequando de acordo com o setor, de acordo com as empresas. Existem empresas mais sólidas, empresas a qual são mais resilientes em crises. Por exemplo, que o dólar está valorizando, pense em empresa a qual eu exporto mais. Então é importantíssimo você estar diversificado. As criptomoedas, muitas pessoas desfez de todas as criptomoedas. Ok, se você não tem aquela concentração, tem aquela disciplina e não tem, que nem eu falo, tem receio, não consegue uma depressão, porque você não consegue ver seu ativo oscilar muito, as criptomoedas oscilam bastante e são muito voláteis em relação ao outro ativo. Então, o ideal, para quem não tem muito receio, não sabe como funcionam as criptomoedas, deixa ali dependendo, que já começou a investir, uns 5%, 3% do patrimônio. Aí você não terá tanta surpresa no seu patrimônio final. Fica a dica aí, comentários, deixa o like aí, deixa o comentário. Eu escrevi vários conteúdos num livro chamado Passo para Investir, a qual são estratégias que eu uso no meu dia a dia. Um abraço e até o próximo aí.